Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha de gramática. Hoje a gente vai voltar para a dinâmica de conteúdo de gramática em específico, né? Eu dou aula de gramática e redação para vocês. E aí eu propus que uma semana a gente trabalhasse outra semana a gente trabalhasse aspectos da outra coisa, né? Mas manter concomitantemente as duas coisas acontecendo para a gente progredir tanto em conteúdo de escrita, ter mais domínio sobre questões específicas da escrita, quanto questões mais direcionadas para a redação, que também é muito importante para a gente, né? Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Então vamos lá. Hoje o assunto da nossa aula são os pronomes demonstrativos. Para você, caso você não se lembre, pronome são aquelas palavras que servem para substituir o nome. A gente falou sobre elas já e basicamente a gente usa elas para que a gente evite repetição. Então, por exemplo, eu tenho um nome e eu vou falar uma frase em que essa pessoa desse nome aparece várias vezes, que envolve várias atitudes dela. Então, para eu não precisar repetir esse nome, eu simplesmente uso os pronomes, são palavras que vão referir, fazer essa referência que eu preciso, que eu procuro, sem ficar repetindo necessariamente o nome da pessoa. Então, por exemplo, Maria gosta de banana. Vou fazer a frase sem uso dos pronomes e depois com o uso dos pronomes para vocês perceberem a importância deles. Maria gosta de banana. Maria foi ao mercado e comprou ingredientes para fazer um bolo. Maria também passou na seção de limpeza e Maria comprou também refrigerante porque sua mãe pediu. Percebe? Maria é isso, Maria é aquilo, Maria é aquele outro, aquilo. Eu poderia simplesmente dizer assim: Maria gosta de banana. Ela foi ao supermercado comprar os ingredientes para fazer um bolo. Um bolo. Ela também comprou produtos de limpeza e comprou refrigerantes porque sua mãe pediu. Percebe? Então, ao invés de falar Maria, 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 eu falo ela, dela, essas questões, percebe? Então, esses são os pronomes. Pro é um prefixo que significa depois, né? E nome, substantivo. Então, quer dizer, depois que eu já citei uma primeira vez o nome em si, que no caso, no exemplo que eu dei foi Maria, eu não preciso repeti-lo. Eu posso substituí-lo pelos pronomes. Tá ok? Então, vamos seguir lá. Então, você já tem aqui umas ilustrações, né, sobre quem são eles, mas vamos nos aprofundar neles na explicação em si. Dentro dessa questão que eu falei para vocês de substituir o nome, a gente tem as categorias dos pronomes, porque cada pronome tem uma função diferente, uma função específica. No caso dos pronomes demonstrativos, quais são as funções desses pronomes? Vamos dar uma olhadinha ali, ó. Os pronomes demonstrativos indicam a posição, que é no espaço, no tempo ou na própria fala, de uma palavra em relação a outras ou em relação ao seu contexto. Não se atentem muito a essa definição no sentido de se preocupar em entender ela totalmente por aqui, porque a gente vai se aprofundar e vai ver exemplos de cada uma delas. Então, ele tem esse sentido de indicar a posição que pode ser tanto no espaço, em relação à distância mesmo, quanto no tempo, presente, passado, futuro, ou no próprio discurso, que é a questão dos variáveis ou invariáveis. Então, quer dizer, além de servir para indicar essa posição, eles podem ser variáveis ou invariáveis. Variáveis é aqueles que se alteram com a pessoa, ou com o gênero, ou com o número. Vou dar um zoom aqui, ó, para vocês perceberem. Então, ali na primeira coluna, a gente tem os
os pronomes demonstrativos que estão no masculino e são variáveis. Então, quer dizer, ele varia ali na primeira pessoa este singular, no plural ele vira estes, a segunda pessoa esse, que vira esses no plural, terceira pessoa aquele, que vira aqueles no plural. Mas na outra coluna de variável feminino, esta, que se torna estas, depois, segunda pessoa, essa, que se torna essas, e por último, aquela, que se torna aquelas. E a gente tem aqueles que são invariáveis, ou seja, eles não se alteram em ocasião nenhuma. Isso, isto e aquilo. Não importa a pessoa, não importa o número ou o gênero, eles continuarão os mesmos. Isso significa ser invariável, tá? Vamos seguir aqui. Então, vamos começar primeiro falando sobre como eles se alteram no espaço. Como é que funciona essa indicação dos... Eita, deixa eu ver onde eu vou ficar aqui. Acho que eu vou dar uma sumidinha pra aparecer ali certinho. Isso, pra aparecer o slide todo. Bom, no espaço. Quando eu falo de espaço, eu estou dizendo literalmente o espaço, distância, física. Por isso até que tem aquela ilustração ali dos 2 pontinhos, sabe? Imagina o Google Maps. É a mesma dinâmica ali. No espaço, eu estou falando espaço terrestre mesmo. Vamos dar uma olhada ali, então. A gente está falando dos pronomes demonstrativos quando eles se relacionam a espaço. Vamos ao primeiro exemplo. Compro este carro. Quando eu digo este, eu estou falando de um carro que está aqui, ou seja, ele está presente, próximo a mim. Então, este sempre vai se referir a coisas que estão próximas, ok? Olha a frase de baixo. O pronome este indica que o carro está perto da pessoa que fala. Então, quem está falando compro este carro tem que necessariamente estar próximo a ele, porque senão está fazendo o uso errado do pronome demonstrativo. O pronome este, masculino e singular, se refere a algo que está próximo, literalmente próximo da pessoa, fisicamente. Próxima frase. Compro esse carro. Esse carro aí, né? Então, nesse caso, a gente tem um distanciamento, a gente não está mais falando de uma coisa que está próxima de quem fala. Perceba a frase ali embaixo. O pronome esse indica que o carro está perto da pessoa com quem eu falo, ou afastado da pessoa que fala. Quer dizer, tem duas situações. Eu vou aparecer aqui para dar mais dinâmica. O que quer dizer isso? Quando eu falo esse, pode ser que o que eu tô falando tá longe de mim. Então, tem alguém aqui do meu lado, por exemplo, e eu falo, eu vou comprar esse carro. E aí eu aponto, porque ele está longe de mim. Ou então, eu falo, vou comprar esse carro e a pessoa que eu estou falando está próxima ao carro. Então, eu aponto, tem sempre essa relação de apontar, porque está distante de quem fala. Então, pode estar perto de quem eu estou apontando. Então, tipo, eu vou comprar esse carro. E aí, a pessoa está próxima ao carro. Ou então, a pessoa está aqui do meu lado e o carro está longe. Mas, em todo momento, o carro continua longe de mim. Então, o pronome esse serve para se referir a coisas que estão longe, distância. Tem essa relação distância. Enquanto que, por contraste, o este, com T, é algo que está próximo. Então, este, esse, tá? Agora, o aquele já é uma coisa mais distante ainda. Então, aquele, quando eu falo aquele, não está próximo de ninguém. Nem de quem está falando, nem mesmo de quem eu estou falando, com quem eu estou falando. Então, aquele, compro aquele carro. Aquele qual? Aquele lá. Então, dá essa relação, enfatiza, realça essa relação de distância. Então, o pronome aquele diz que o carro está afastado tanto da pessoa que fala, como daquela com quem se fala. Ok?
Todos esses pronomes demonstrativos têm uma relação de distância no espaço e eles estão no singular e no masculino. Este no masculino. Como é que eu poderia transformar isso em feminino? Compro esta casa. Então, eu teria que estar próximo à casa para dizer esta. Se eu estou longe da casa, mas tem alguém perto dessa casa, eu posso dizer compro essa casa. Ok? E se a casa está longe de mim e de com quem eu estou falando, compro aquela casa. E no plural, como poderia ficar isso? Ali no masculino mesmo. Se eu vou comprar mais de um carro, estou com dinheiro. Caiu um auxílio emergencial de várias pessoas, tudo na minha conta. Tanto dinheiro que eu vou comprar vários carros. Então, compro estes carros. Estes que estão perto de mim, próximos a mim. Se eu quiser dizer esses, os carros têm que estar longe. E ainda posso dizer aqueles que estão longe de mim e de quem eu falo. Tudo bem isso? Então, nos exemplos em destaque aqui em negrito, eles estão no masculino e no singular. Ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar, estou à disposição para isso mesmo, ok? E esse conteúdo, esses slides já estão disponíveis no Drive da disciplina para vocês. Daí a gente tem o quê? Ainda em relação aos pronomes demonstrativos, quando falam de espaço, a gente tem uma observação que é importante a gente fazer. Em relação aos pronomes demonstrativos, este e esse. Quando a gente fala diretamente, tem uma diferença ali. E se a gente não entende essa diferença, nossa frase pode ficar com ambiguidade. O que é ambiguidade? Quer dizer, duplo sentido. A interpretação da frase fica livre. Ela pode confundir quem está lendo. Quer dizer, não passa uma certeza de quem é que está falando, do que é que está falando. Ambiguidade é isso, é dúvida, é vários sentidos. Então, atenção! Em situações de fala direta, são particularmente importantes o este e o esse. O primeiro, ou seja, este, localiza os seres em relação ao emissor. O segundo, esse, em relação ao destinatário. Então, quer dizer, este está falando de quem é que está falando. Ok? Quem fala é este. Agora, esse é a quem se dirige, a quem se destina, tá? Então, por isso que se a gente troca um pelo outro, pode causar ambiguidade. Vamos se atentar aqui aos exemplos. Dirijo-me a essa universidade com o objetivo de solicitar informações sobre o vestibular. Ou seja, eu me dirijo a essa. Então, a universidade é o meu destino. Se ela é o meu destino, então eu uso essa universidade e não esta, ok? Porque o essa tem essa relação de destinatário, enquanto o esta é de quem fala. Como eu estou me dirigindo até lá para saber sobre o vestibular, essa universidade é o meu destinatário, por isso eu devo usar o pronome demonstrativo essa. Olha o segundo exemplo. Reafirmamos a disposição desta universidade em participar no próximo encontro de jovens. Nesse caso, o pronome demonstrativo esta está junto com a preposição de. De mais esta, os dois se juntam e se transformam em desta. E por que é desta ao invés dessa? Porque quem está falando que vai participar no próximo encontro de jovens é a própria universidade. Então, quer dizer, como se fosse um documento que essa própria universidade está falando que ela, esta universidade, vai participar do próximo encontro de jovens. Então, é a universidade enviando a mensagem. E no primeiro exemplo, ela é o destino da mensagem. Tem alguém indo até ela. E no segundo exemplo, ela enviando uma mensagem, ok? Essa, esta, este, esse ou no plural. Tá ok?
Prestem bastante atenção nisso, tomem esse cuidado. E dentro disso também dá pra gente dá pra gente fazer essa relação de distância. Por quê? Se o essa é a quem eu me destino, quer dizer, tem uma distância entre eu e quem eu me destino. Agora, no segundo exemplo, se sou eu que estou falando, então é próximo, sou eu mesmo, entendeu? Então, sempre dá pra. Acredito que na maioria dos casos dá sempre pra estabelecer essa relação de distância física mesmo. Agora, vamos ver como é que os pronomes demonstrativos se comportam em relação ao tempo, presente, passado, futuro. Olha o primeiro exemplo ali. Este dia está sendo bom para nós. Este. Olha o que está escrito na frente. O pronome este refere-se ao dia presente. Então, se eu falo este dia está sendo bom para nós, estou me referindo a hoje, no presente, ok? Este com T. Novamente, relação de proximidade. Hoje está muito próximo de mim. É o que está acontecendo agora, ok? Então, este dia está sendo bom para nós. Isso em qualquer exemplo que você pensar, sempre que tiver essa relação de proximidade, este. E quando for distante, esse. Olha o segundo exemplo ali, segunda frase. Esse dia que passou foi razoável. Então, eu estou falando de quê? De ontem, por exemplo. Posso estar falando de ontem. Se é um dia que já passou, então é algo que está distante de mim. O que está próximo a mim, o que eu estou vivendo no momento é o hoje. Por isso eu uso esse. É um dia que já passou, ok? Então, ontem foi um dia razoável. Esse dia que passou foi razoável. O pronome esse refere-se a um passado próximo. Então, tem essa relação. Este se refere ao presente, esse se refere a um passado próximo e aquele, por último, se refere a um passado distante. Então, é algo que já passou, mas já faz um tempo, entendeu? Não só passou, mas já está distante, já faz algum tempo que aquilo aconteceu. Então, aquele dia foi terrível para todos. Aquele dia eu posso estar me referindo, por exemplo, ao acontecimento do 11 de setembro, em que os aviões colidiram com as Torres Gêmeas. Aquele dia foi terrível para todos, para as pessoas que estavam nos Estados Unidos e vendo aquilo, as pessoas do prédio, as pessoas que viram e também as pessoas que assistiram, porque é muito triste ver o que aconteceu, as pessoas perdendo suas vidas. Então, aquele dia foi terrível para todos. Pera lá, aquele foi em 2001, então é um passado distante, né? Já faz muitos anos que isso aconteceu. Então, por isso eu posso dizer aquele dia. Perceba ali a continuação da frase. O pronome aquele está se referindo a um passado distante. Então, os pronomes demonstrativos em relação ao tempo se comportam dessa forma. Este se refere ao presente, por exemplo, ali no caso do dia, seria o dia de hoje. O esse é um passado próximo, ou seja, pode ser ontem, pode ser anteontem. Ok? Espero que tenha ficado tranquilo para vocês essas coisas. Este presente, esse um dia anterior ou muito próximo e aquele um acontecimento distante. Lembra que eu disse para vocês que eles poderiam ser variáveis ou invariáveis? Olha aqui então. Aqueles que variam são este, esse e aquele, que podem ser estes, ou esta, ou estas, esse, esses, essa, essas, aquele, aqueles, aquela ou aquelas. Ou seja, eles variam em número e gênero. Podem ser tanto masculino quanto feminino e também podem ser singular ou plural. Singular, uma unidade, plural, dois ou mais. E os que nunca variam são isto, isso e aquilo. Não importa a ocasião, quando vocês forem usá-los, sempre serão dessa forma.
Acho que uma informação importante, um comentário interessante a fazer sobre esses invariáveis. Isto, isso e aquilo. Isto também tem a relação de proximidade. Isso tem uma relação de um distanciamento, mas não um distanciamento tão distante assim, é um distanciamento de quem fala. E aquilo é um distanciamento tanto de quem fala quanto com quem se fala, ok? Isto próximo, isso intermediário e aquilo algo realmente distante, tá? E são invariáveis. Daí, ok. Sobre os pronomes demonstrativos, eles são estes que atuam dessas formas, que se alteram dessas formas que eu comentei com vocês. Entretanto, tem algumas coisas que aparecem com os pronomes demonstrativos, que são as coisas que eu coloquei aqui mais para baixo para vocês. Então, podem aparecer com os pronomes demonstrativos o, a ou os, as, quando estiverem antecedendo o que e puderem ser substituídos por aquele ou aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Ou seja, o e a ou os e as podem aparecer quando eles estiverem antes do que e eles puderem ser substituídos por esses pronomes demonstrativos em específicos. Ó, vamos olhar no exemplo para ficar mais claro. Não ouvi o que disseste. Então, quer dizer, ele pode ser substituído ali por não ouvi aquilo que disseste. Certo? Então, esse o, ele ganha essa função, né? Ele acaba aparecendo como um pronome demonstrativo sempre que ele antecede o que e que ele puder ser substituído por um pronome demonstrativo. Não ouvi o que disseste, não ouvi aquilo que disseste, certo? Olha o próximo exemplo. Essa rua é a que te indiquei. Esta rua é aquela que te indiquei. Tudo bem? Então, quando eles antecederem o que e puderem ser substituídos, eles têm essa função de pronome demonstrativos, certo? Outro que pode também assumir isso. Mesmo ou mesmos, mesma ou mesmas. No exemplo, estas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Então, eles podem aparecer juntos. Ó. A gente tem o estas ali. Estas pessoas que estão próximas são as mesmas pessoas que o procuraram ontem. Então, a gente tem o estas e o mesmas, que pode aparecer tanto no masculino ou feminino, quanto no plural. Continuando, quem mais pode aparecer com os pronomes demonstrativos? Podem aparecer próprio, ou próprios, própria ou próprias. No exemplo, os próprios alunos resolveram o problema. Então, esses ou estes alunos resolveram. Estes próprios. Entendeu? Então, eu poderia escrever a frase dessa forma. Estes próprios alunos resolveram o problema. Próximo ali, exemplo. Semelhante ou semelhantes. Não compre semelhante livro. Então, não compre semelhante a este, né? Não compre livro semelhante a este ou a esse. Depende da distância. Quem mais pode? Tal e tais. Por exemplo, tal era a solução para o problema. Aquela era a solução para o problema. Percebam? São sempre palavras que podem aparecer juntas ou que podem substituir. Aquela tal era a solução para o problema. Ok?
Espero que tenha sido um conteúdo tranquilo para vocês, que tenha dado certo, para que vocês tenham conseguido compreender. Vou tentar postar para vocês ainda hoje, 18/5, uma listinha de exercícios para vocês fixarem esse conteúdo, ok? Então vamos retomar aqui rapidamente o que nós vimos. Quem são os pronomes demonstrativos? Qual a função deles? Eles indicam a posição, seja espacial, no tempo, espaço-tempo ou no próprio discurso, de uma palavra em relação a outras ou em relação ao contexto. E eles podem ser variáveis ou invariáveis. Como assim? Eles podem variar em gênero, podem ser masculino ou feminino, ou ainda podem variar em número, podem ser singular ou plural. E são estes aí. Isso, inclusive, este é um pronome demonstrativo. Demonstram alguma coisa, certo? Estes, esses, aquele, aqueles. Estas, essas, aquela, aquelas, isso, isto e aquilo, que nunca muda. Então, no espaço, eles funcionam dessa forma. Este, algo próximo, esse intermediário, mais próximo de quem fala, próximo de com quem eu falo, pelo menos, e aquele que é distante de todos, distante de quem fala e com quem se fala. Tem a observação que a gente tem que tomar cuidado. Esse é usado como um pronome demonstrativo que indica um destino. Este é quem fala, né? Que no caso ele está junto com a preposição de, se tornou desta. No tempo, este se refere ao presente, esse é um passado próximo e aquele é um passado distante. E por último, aqui eu comentei um pouquinho sobre o que são os variáveis e os que são invariáveis, e depois o que pode aparecer com. Então, pessoal, nossa aula sobre pronomes demonstrativos foi essa. Espero que tenha ficado claro, que tenha dado para compreender. Como eu disse, eu vou tentar enviar uma listinha de exercícios para vocês ainda hoje. E eu quero reforçar um convite para você que está acompanhando as aulas para produzir redações, para tirar dúvidas, tanto em relação quanto à gramática. Pode ser uma dúvida de gramática que, por exemplo, você viu por aí em algum lugar, eu ainda não expliquei, não tem problema. Pode me perguntar, eu estou à disposição para isso, para realmente ajudar vocês com esse conteúdo. E eu acho que é muito importante vocês produzirem principalmente redação, que costuma ser uma nota muito importante, uma nota que tem um percentual bem grande nas provas, nos vestibulares. E se vocês estudarem ao longo do ano, um pouquinho sempre, a hora que chegar lá no final do ano, vocês já estão muito mais preparados, muito mais prontos para isso. Não vai ser nenhuma surpresa. A única surpresa é o tema, mas a estrutura, a questão de vocês já vão saber como procurar como usar os textos motivadores, todas essas questões com muito mais tranquilidade do que se você deixar para produzir a redação lá no dia só e não fazer nenhuma durante a aula, tá? Então, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado vocês. Fiquem bem, se cuidem, tá? Muita atenção aí, porque nosso país vive um momento muito complicado. Espero que vocês estejam bem. Qualquer problema, qualquer aflição, angústia, me chamem lá, por favor, tá? Abraço e até mais.